O dom de línguas na Bíblia também é fruto de má compreensões. A gente tem, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, um desses textos que sofre má compreensão. É esse texto aqui, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Paulo aqui está falando sobre o amor e ele diz que ele poderia ter qualquer capacidade, mas se ele não tivesse amor, seria em vão, seria inútil, seria algo mal executado. Então, as pessoas pegam essa expressão e dizem que falar em línguas, ter o dom de línguas, é falar a língua dos anjos. Desnecessário, porque Deus ele não se importa com o nosso idioma, Deus não se importa com a nossa gramática, Deus não se importa com a nossa maneira de falar, até mesmo porque não sabemos orar como convém e o Espírito Santo intercede por nós. Então, não importa o nosso idioma, não importa a maneira como nós falamos, Deus ele recebe as nossas orações. Se os anjos têm uma língua própria deles de falar, tudo bem, não há problema nisso. Mas o fato é que é desnecessário a gente ter a língua dos anjos. Agora, se faz muito necessário a gente ter uma capacitação para ter aqui a competência, né, para pregar o evangelho a todas as nações, em outros idiomas. Uma coisa importante que é válido de ressaltar agora é que os anjos, quando estiveram aqui conosco, falando com homens, eles falaram o idioma dos homens. Seja ele qual for, os anjos se comunicaram com os homens nos idiomas dos homens. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no dom de línguas como uma verdade bíblica, como sendo línguas estrangeiras, idiomas compreensíveis, e não línguas estáticas que não se tem compreensão. E a gente, como igreja, é a igreja evangélica, é a igreja cristã mais bem distribuída pelo mundo. A gente se preocupa muito em alcançar o mundo para Jesus. Dos 234 países catalogados pela ONU, a Igreja Adventista se encontra em 218 países. Faltam poucos países, mas são países onde realmente o cristianismo ele é perseguido de uma maneira muito cruel e a gente não tem conseguido acesso a esses países. São países muito fechados, são regimes muito totalitários, onde a gente não consegue entrar. Mas estamos orando a Deus para que as oportunidades surjam, porque a missão da Igreja Adventista, conforme Apocalipse 14, versículo 12, é pregar o Evangelho a cada tribo, língua, nação e povo, porque é só assim que nós iremos ver Jesus voltar. A gente crê que Atos capítulo 5, verso 32 é muito importante. Atos capítulo 5, 32 fala que Deus outorga o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Se nós pretendemos ser uma igreja pentecostal, uma igreja que recebeu o Espírito Santo, nós precisamos ser obedientes. E a obediência, o cumprimento dos mandamentos de Deus é muito importante. Como que Deus vai dar o Espírito Santo dele para pessoas que são desobedientes? Deus, ele quer de nós uma aceitação, Deus, ele quer de nós uma dedicação quanto aos mandamentos, quanto à lei dele. É como que se um pai desse um presente valiosíssimo para uma criança desobediente. Ele estaria estragando o seu filho. E Deus jamais vai agir assim conosco, não é? Então, a gente pede a Deus que nos dê o Espírito Santo, que nos dê a capacidade de pregar o Evangelho para o mundo, e a gente vai se esforçar em cumprir os seus mandamentos, porque a gente quer agradar o nosso Pai. Agora, a Bíblia também fala que Deus não se agrada de gritaria. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte, 4, 30 e 31. Diz assim, Efésios 4, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então nós não devemos entristecer o Espírito Santo, e gritarias é uma coisa que entristece o Espírito Santo. Então nos cultos nós não podemos ter gritarias. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional e não levado para emoções, mas sim um culto racional com o nosso corpo, com a nossa mente, algo que tem mais a ver com a nossa postura, a nossa maneira de viver, a nossa saúde e a nossa mente. E ainda fala aqui, além da inteligência, da razão, algo lógico, nós vemos o Salmo 29, versículo 2, dizendo assim: adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Então o culto deve ser algo bonito, agradável, não para que os homens gostem, mas para que Deus goste, porque Deus merece e nós devemos adorá-lo assim. 1 Coríntios, capítulo 14, que é o grande texto sobre esse assunto, tem mais coisas aqui para nos ensinar e a gente vai ler agora alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23, diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então Paulo não queria que a igreja tivesse a sua imagem rebaixada a hospício. Então nós temos que dar um testemunho para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas de fora, para que elas não confundam a igreja de Deus com um lugar cheio de loucos. Versículo 33 diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, confusão é a palavra Babel em hebraico. Aqui está na palavra grega, mas a gente lembra lá da Torre de Babel, onde surgiu essa história da confusão das línguas. Deus não é um Deus de confusão. Verso 39 e 40, esses versos dizem assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não o proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, nós precisamos ter decência e ordem durante o culto. Não impedimos ninguém de falar em línguas estrangeiras. Se alguém precisar pregar na igreja falando em outros idiomas, pode falar. Precisamos de um tradutor, alguém que tenha essa capacidade de nos ajudar na igreja, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Deus quer nos usar com os nossos dons para edificar a fé das pessoas, edificar a igreja, fortalecer o corpo de Cristo. Que eu e você possamos clamar a Deus dos seus dons, sejam eles quais forem, e que Deus possa, com a sua misericórdia, nos dar muitos dons, se for da vontade dele. Mas a gente clama a Deus e pede a Deus que ele nos dê dons, não para nossa vaidade, nem para nossa exaltação, mas para fazermos a vontade dele aqui na terra, principalmente, que é a ocasião agora, pregar o evangelho a todas as pessoas debaixo desse céu.